Deus anuncia a 10ª praga, a última praga, que é a morte dos primogênitos. A instituição da Páscoa, a festa dos pães sem fermento, a primeira Páscoa, 10ª praga, morte dos primogênitos, a saída dos israelitas do Egito e instruções sobre a Páscoa. A consagração dos primogênitos, a festa dos pães sem fermento, a separação dos primogênitos, Deus guia o povo pelo caminho. A travessia do Mar Vermelho, a passagem pelo meio do mar, os egípcios morrem no mar. O cântico de Moisés, o cântico de Miriam, as águas amargas se tornam doces. Estes são os temas que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Nesta série nós estamos estudando o segundo livro do Antigo Testamento. O primeiro livro, livro de Gênesis, nós já estudamos os 50 capítulos. Todos estão disponíveis aí no playlist, Gênesis capítulo por capítulo. E nesta segunda série estamos estudando o segundo livro da Bíblia, Êxodo, que é formado por 40 capítulos. Nós já estudamos 10 capítulos. E como Gênesis, esses capítulos também estão disponíveis para você aí no playlist, Êxodo capítulo por capítulo. Capítulo 11. Observe. Êxodo capítulo 11, versículos do 1 ao 10. Este capítulo ele é curtinho, trata só de um assunto. Deus anuncia a 10ª praga. Como esse capítulo é pequeno, formado por apenas 10 versículos, nós vamos rever o nosso mapa, parte por parte do nosso mapa, para entender a localização geográfica do registro deste capítulo. Esse mapinha eu ensino para todos os meus alunos, faz parte do nosso curso de teologia, matéria de geografia bíblica. Você pode desenhar aí também. É só pegar uma folha 4, deixar o lado mais comprido na horizontal. Aí você divide em 4 partes e numera as 4 partes. 1, 2, 3, 4. Primeiro, o Mar Grande, que também é conhecido na Bíblia como Mar Ocidental ou simplesmente Mar, e nós o conhecemos na atualidade como Mar Mediterrâneo. A extensão é de aproximadamente 3.770 quilômetros, a largura ela varia de 160 a 960 quilômetros. Veja que no desenho ele começa aqui no primeiro quadro e vai até uma parte do segundo quadro. Depois nós temos o Rio Nilo. Na Bíblia ele é conhecido como Sior, que significa corrente negra, ou também o rio ou rio do Egito. Nós o conhecemos como Rio Nilo. Aí existe uma discussão, qual é o maior rio do mundo, o Rio Nilo ou o Rio Amazonas? O Rio Nilo, ele é um pouquinho menor em extensão do que o nosso rio. A extensão do rio é de 6.852 quilômetros. Como eu disse, agora com a ajuda de satélites, realmente foi comprovado. O rio Amazonas ele é um pouquinho maior que o Rio Nilo em extensão. Olha como ele é desenhado no quadro 3, e o delta do Nilo, onde abrem esses braços do rio, sai do terceiro quadro e ocupa uma parte do primeiro quadro. Mar Vermelho, ele tem 2 golfos. Golfo é quando o mar invade a terra. Quando o mar entra na terra, nós chamamos de golfo.
tem o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba. Nós veremos esses golfos novamente mais na frente. A extensão do mar é de 1.900 quilômetros e a largura, em média, 300 quilômetros. Temos aí o Monte Sinai e a região do Sinai. Nós vamos estudar bastante essa região. Ela tem uma superfície de 61 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho do estado da Paraíba. Aqui nós temos a região de Canaã, superfície de 26 mil quilômetros quadrados aproximadamente, é um pouquinho maior que o estado de Sergipe e um pouquinho menor que o estado de Alagoas. E aqui a terra de Gósen, onde habitavam os israelitas, os hebreus, mais ou menos 2,5 milhões de habitantes. Já faz mais de 40 anos que eu ensino teologia e todos os meus alunos aprendem a desenhar os mapas bíblicos. É importante conhecer, saber, localizar. Tem Bíblia que nas últimas páginas você tem os mapas e, infelizmente, não são todos que sabem interpretar estes mapas. Por isso que é bom aprender, ajuda bastante no conhecimento bíblico. Detalhe, todos esses slides que eu apresento durante as aulas, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Pode baixar, não tem custo e eu garanto que ajuda muito no aprendizado. Vamos agora ver um pouquinho de cronologia bíblica, ou seja, vamos colocar o evento na linha do tempo. Estamos trabalhando com o calendário cristão, nós já aprendemos essa data da chamada de Abraão, mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Depois, Jacó e família descem ao Egito, mais ou menos em 1875 a.C., nascimento de Moisés, mais ou menos 1520 a.C. Observe que o cômputo, as datas, elas vão diminuindo até chegar em Jesus. Por isso que a gente usa a expressão antes de Cristo e depois de Cristo. Aqui nós temos mais ou menos 1480, é a data que Moisés foge do Egito, vai lá para a região de Midian, que nós já aprendemos também. Mais ou menos 1440 Moisés retorna ao Egito, que é o assunto deste capítulo, ele está no Egito. E como nós chegamos a estas 3 datas de Moisés? Porque nós temos uma informação importante, uma informação arqueológica. A arqueologia é a ciência que desenterra a história. Mais ou menos em 1400 a.C., nós localizamos a queda de Jericó, a queda das muralhas de Jericó. Então nós voltamos 40, que é a terceira fase da vida de Moisés, mais 40, que é quando Moisés foge do Egito, e chegamos a 1520, que é somando mais 40, que é mais ou menos o nascimento de Moisés. Agora vamos para a leitura do primeiro versículo deste capítulo, capítulo 11. O Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E, quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Com esta última praga, que é a 10ª praga, a morte dos primogênitos, o povo sairá do Egito. E o termo dizendo que o faraó expulsará totalmente o povo hebreu da terra de Gósen pode ser interpretado como deixará sair. Por quê? Porque é o desejo do povo, é isso que Moisés vem pedindo desde a primeira praga, para deixar o povo sair. É desta forma que deve ser interpretado. Vamos agora para o segundo versículo. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Podemos dizer que este texto é o cumprimento daquilo que já estava registrado, o cumprimento de uma profecia. Vamos ver? Nós já estudamos no capítulo 3. Observe. Êxodo capítulo 3, versículos 21 e 22. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios e, quando vocês saírem,
não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Este capítulo está aí no playlist de Êxodo capítulo por capítulo, é só procurar o capítulo 3. E o que significa? O povo estava recebendo, o povo hebreu, recebendo uma indenização pelos anos, pelas gerações que foram escravizadas, que sofreram no Egito. Portanto, nada mais justo o que está acontecendo. Como eu disse, podemos considerar como uma indenização pelo período que foram escravizados. Vamos agora ler o versículo 3. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. O texto diz que foi Deus que colocou esse desejo no coração dos egípcios, para que eles dessem para os israelitas, para os hebreus, aquilo que eles estavam pedindo. E o texto também diz que Moisés era um homem famoso na terra do Egito. Era respeitadíssimo. Por quê? Porque todas as pragas anunciadas por Moisés, elas mostravam que aqueles deuses egípcios não tinham poder algum. Todos foram destruídos. Não puderam fazer nada. E veja que Faraó era considerado uma divindade, mas não pôde fazer nada. O Deus que Moisés estava anunciando era muito mais poderoso. Não tinha comparação. Isto fez com que todos os oficiais, os magos, os egípcios, considerassem muito Moisés, respeitassem muito Moisés. Considerassem Moisés poderoso. Este é o motivo. Vamos ler mais 3 versículos, o 4, 5 e 6. Moisés disse: Assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Das 10 pragas, só 3 Faraó não foi advertido antes. 7 Faraó foi advertido. É o que nós estamos lendo também sobre esta última praga. Tudo isso nós colocamos na nossa tabelinha que nós já vamos ver. Vamos concluir a leitura dos versículos deste capítulo. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: Então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disso sairei. E, enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Como nós vimos, tudo que Deus está fazendo no Egito é para mostrar o seu poder, a sua glória. Nós já aprendemos que Deus escolheu o povo hebreu, a nação de Israel, por 3 motivos: para dar ao mundo o Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para dar ao mundo o cânon, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e também para mostrar a sua glória, como nós vimos no texto. Interessante que novamente Deus endurece o coração de Faraó. E aí vem a questão das 2 correntes teológicas, o livre-arbítrio
e a predestinação. Nós já aprendemos sobre isso também. Aprendemos que estas duas correntes teológicas são bíblicas. Embora sejam contrárias, mas são bíblicas. E nós usamos aquele termo na teologia, paradoxo. Ou seja, embora sejam contrárias, as duas são bíblicas e não vale a pena ficar discutindo. Na obra de Meyer Pyrmont, estudando as doutrinas bíblicas, ele diz que o teólogo que fica só de um lado é teólogo de um olho só. Ele usa esse termo, eu achei muito interessante. Quando eu comecei a estudar teologia, a primeira obra que eu li sobre teologia sistemática foi dele, Meyer Pyrmont. Muito interessante esse argumento dele. Vamos agora concluir revendo a nossa tabela. Nesta tabela, a numeração das 9 pragas que nós já estudamos. Primeira, o rio Nilo torna-se sangue. Segunda praga das rãs. Terceira praga dos piolhos. Quarta praga das moscas. Quinta, morte dos animais. Sexta, úlceras. Sétima, saraiva. Oitava, gafanhotos. E nona, trevas. E agora a última praga. 10ª praga, morte dos primogênitos. Houve advertência, está em Êxodo capítulo 11, versículos de 4 a 8. O modo como isto ocorreu nós vamos ver no próximo capítulo. Divindades atacadas. Min, deus da reprodução. Equete, que nós já estudamos, é a deusa do nascimento. E Ísis, protetora de crianças. Reações, Faraó pediu que o povo fosse embora. Capítulo número 12. Vamos começar lendo o primeiro e o segundo versículo. Primeira parte, do primeiro versículo até o 14, a instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Duas informações importantes neste texto. Primeiro, o Senhor disse a Moisés. E o que nós aprendemos com este texto? Que o nosso Deus é um Deus que fala conosco, é um Deus que se comunica com a humanidade. Existe um ensinamento que nós consideramos um ensinamento herético, que é o deísmo. O que ensina o deísmo? O deísmo acredita em Deus, mas ensina que Deus fez o mundo, fez o homem e abandonou a sua criação, nos abandonou. Deus não mantém contato com a humanidade. Mas não é isto que a Bíblia ensina. Por isso que nós somos teístas. E o que ensina o teísmo? Que Deus mantém sim relacionamento, Deus conversa com o homem. É o que o texto está dizendo. O Senhor disse a Moisés, existe este relacionamento até hoje. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, Deus fala conosco. Este é o primeiro ensinamento desse texto. E o segundo é que o ano religioso da nação de Israel, do povo hebreu, começa com este evento, com a instituição da Páscoa. Vamos em frente. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Quando nós estudamos simbologia na Bíblia, a Bíblia é um livro rico em simbolismo. E dentro do simbolismo, nós aprendemos que este cordeiro representa o nosso Salvador, representa Jesus Cristo. Observe que João o Batista, quando teve um encontro com Jesus nas margens do Rio Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o Cordeiro pascal representa Jesus. Vamos em frente. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. O cordeiro é um carneiro novinho.
de mais ou menos 1 ano. Observe que se a família fosse pequena, não seria possível consumir o cordeiro, porque ele deveria ser consumido inteirinho. E o texto mostra que se a família fosse pequena, poderia se juntar com mais uma família, com o seu vizinho. Segundo o historiador Flávio Joséfo, deveria girar em torno de, no mínimo, 10 pessoas essa celebração. Outro detalhe é que se a família não tivesse o cordeiro, poderia utilizar um cabrito. Mas normalmente nós vemos nas celebrações o cordeiro. O povo israelita preferia o cordeiro, não o cabrito. Veja de novo a simbologia: o cordeiro não poderia ter defeito, deveria ser sem defeito. E Jesus, mesma coisa, nós não encontramos defeito em Jesus. Jesus tem apenas 2 diferenças de nós humanos. Jesus nasceu sem pecado porque foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, foi tentado em tudo enquanto esteve aqui na terra, mas não pecou. Isto é muito importante. Vamos em frente. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que, porém, ficar pela manhã, queimem. Como nós vimos, este seria o primeiro mês do calendário religioso da nação de Israel. E a comemoração deveria acontecer sempre no 14º dia e sempre à noite. Crepúsculo da tarde significa quando já está anoitecendo. Agora, veja que detalhe importante: eles deveriam pegar o sangue do cordeiro que foi sacrificado e passar nas ombreiras da porta e também na parte superior, aquilo que nós chamamos de batente da porta. Deveriam de passar aquele sangue no batente da porta da casa que eles estivessem dentro, para celebrar a Páscoa. A carne deveria ser assada, nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Isso nós vemos também o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus foi crucificado, os soldados romanos, eles quebraram os ossos das pernas dos 2 malfeitores, mas de Jesus nenhum osso foi quebrado. Olha que interessante e importante esta simbologia. E o cordeiro deveria ser consumido com pães sem fermento e ervas amargas. Estas ervas amargas era para que eles se lembrassem a luta, a aflição, a escravidão, a opressão que eles sofreram no Egito enquanto estavam escravizados. E o pão sem fermento, no caso aí o fermento simboliza o pecado, coisas que desagradam a Deus. É isto que simboliza o fermento. Por isso que o pão deveria ser feito sem fermento. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo.
Esta refeição deveria ser feita à noite, bem rápida. Veja que o texto diz que deveria estar com o cajado na mão, já com sandália no pé, e deveria ser feito de pé. Tudo muito rápido. E o texto diz que o Senhor passaria a noite, o seu anjo auxiliar iria matar todos os primogênitos, mas nas casas que o anjo encontrasse aquele sangue no batente da porta, o anjo não entraria naquela casa. De novo, a tipologia representa o sangue de Jesus. A salvação é pela graça, não é pelas obras. Esse detalhe é muito importante. O sangue de Jesus nos livra da segunda morte. E o que é a segunda morte? A condenação eterna, ser lançado no Guiena, no lago de fogo e ficar lá eternamente. Eu tenho vídeo aí no canal só tratando dessa doutrina do inferno. Se você tem alguma dificuldade para entender este assunto, vale a pena conferir. Confirmando, a casa que tivesse o sangue no batente, o anjo da morte não entraria, o primogênito não seria morto. E esta Páscoa deve ser celebrada todos os anos. Ela foi dada para o povo israelita como estatuto perpétuo. Até hoje eles comemoram, celebram a Páscoa. Vamos em frente. Segunda parte, do versículo 15 até o 20, a festa dos pães sem fermento. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque neste mesmo dia tirarei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento. Sobre a festa dos pães sem fermento, nós vamos ainda aprender com riqueza de detalhes mais na frente. O importante para nós agora é entender esta primeira Páscoa. Nós já aprendemos que o cordeiro deve ser assado, nenhum osso pode ser quebrado, e eles deviam também comer ervas amargas para lembrar o tempo da escravidão e o pão sem fermento, que o fermento aí representa o pecado, a corrupção. A pessoa que se alimentasse de pão levedado, pão com fermento, seria eliminada, seria morta. Veja a seriedade desta ordenança. Como eu disse, nós vamos ver detalhes sobre estas festas mais na frente. Vamos agora para a terceira parte. Terceira parte, do versículo 21 até o 28, a primeira Páscoa. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem estes animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto,
Guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E, quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Agora Moisés vai passar para os anciãos, para os líderes tribais, como deve ser celebrada a Páscoa. Tudo que nós já vimos em versículos anteriores, que eles deveriam pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais, passar no batente da porta, onde a família ou até mais de uma família estariam celebrando a Páscoa. Também durante a noite não poderiam sair de dentro da casa. Deveriam de passar a noite inteira ali rapidamente celebrando a Páscoa, porque à noite o anjo do Senhor, o anjo destruidor, o auxiliar de Deus, estaria realizando a última praga, que é a morte dos primogênitos. De novo dizendo que aquele rito, aquela celebração deveria de continuar de ano em ano e contada o motivo daquela celebração para os filhos, para os netos, para as próximas gerações. Como já aprendemos, essa celebração é um estatuto perpétuo. Quarta parte do versículo 29 até o 36. Assunto: 10ª praga, morte dos primogênitos. Aconteceu que, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor, como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas e o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que eles lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Observe que a praga atingiu todos os primogênitos, independente de classe social, inclusive até o filho do faraó, aquele que seria seu sucessor, era considerado como divindade, morreu também. Os animais também sofreram, o primogênito de todos os animais, mas a nação de Israel foi protegida, lembrando que eles estão lá na terra de Gósen. Agora, dentro dessa situação terrível, o povo clamando, desesperado, o faraó ordena que eles saiam, levem tudo. Seus filhos, suas mulheres, o seu gado, os seus rebanhos, levem tudo embora. Observe que eles já haviam sofrido 9 pragas. O Egito estava devastado. Tudo isso nós já estudamos em aulas anteriores. E os egípcios deram prata, ouro, roupas, o que eles podiam. Deram tudo para os israelitas. Foi como um pagamento pelo período que eles passaram na escravidão no Egito. Vamos em frente. Quinta parte, do versículo 37 até o 42.
Assunto: a saída dos israelitas do Egito. Assim, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Vamos de novo para o nosso mapinha. Nós vamos construir neste mapa toda a trajetória do povo quando saiu do Egito, quando os israelitas saíram do Egito. Observe. Como nós vimos, 600.000 homens adultos saíram do Egito. E como nós chegamos a mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, e tem até quem diz 3 milhões, é só pegar o número 600 e multiplicar por 4, nós chegamos a 2,4 milhões. Ou se multiplicarmos por 5, chegamos a 3 milhões. Mas nós vamos trabalhar com o número mais conservador. Mais ou menos 2,5 milhões de pessoas saíram do Egito. E como o texto diz, saíram de Ramsés para Sucote. Mais ou menos aqui ficava Ramsés, e eles foram para Sucote, próximo do mar. Mais ou menos 40 quilômetros de distância. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao final dos 430 anos, neste mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Vamos rever a nossa cronologia, colocar o evento na linha do tempo e entender esses 430 anos registrados no texto? Estes slides também foram apresentados na aula anterior. Vamos recapitular rapidamente. Estamos usando o calendário cristão e nós aprendemos que no ano mais ou menos 2000 a.C. acontece a chamada de Abraão. Mais ou menos 1875 a.C., Jacó e família descem ao Egito. Mais ou menos em 1520 a.C., nós temos o nascimento de Moisés. Mais ou menos em 1480 a.C., Moisés foge do Egito. Em mais ou menos 1440 a.C., Moisés retorna ao Egito. É nesta data que eles saem do Egito. Portanto, se somarmos mais 430, como nós vimos no texto, nós vamos chegar em mais ou menos 1870. Portanto, veja que é bem próxima a data que Jacó e sua família descem ao Egito. Uma diferença aí do nosso cálculo aqui de 5 anos. Por isso que nós trabalhamos com números aproximados. Vamos em frente. Sexta e última parte do versículo 43 até o 51, que é o último versículo, assunto: instruções sobre a Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa, e será como natural da terra. Nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês.
Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel no Egito, segundo os seus exércitos. Observe que o escravo comprado poderia participar da Páscoa, desde que fosse circuncidado. O estrangeiro também necessariamente precisava ser circuncidado. E um detalhe que eu falei que sempre acrescentaria na nossa aula, no capítulo, quando tem uma informação na área de apologética. Estas informações, se você tem a nossa Bíblia apologética com os apócrifos, você pode abrir no capítulo 12 de Êxodo, que você vai encontrar o comentário que eu vou apresentar para você agora. O comentário está nos versículos 29 e 30. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Ceticismo. Questiona a justiça divina declarada pela teologia bíblica, uma vez que afirma que o povo egípcio era responsável pela opressão de Faraó contra Israel. Resposta apologética. A questão aqui parece ser mais sociopolítica do que religiosa. Assim, é pouco crível que se possa negociar com uma nação a não ser de forma coletiva, porque o destino de um povo está intimamente ligado à política nacional de seus governantes. É óbvio que os egípcios, como um todo, estavam felizes e satisfeitos por terem os israelitas como seus escravos em suas terras, pois não precisavam ver seus filhos submetidos a trabalhos forçados e braçais. Os egípcios, que até então haviam sofrido várias calamidades, poderiam ter se manifestado por meio de um golpe de Estado, evitando assim maiores prejuízos. Mas não, preferiram deixar a decisão final para seu líder. Possivelmente acreditavam que somente no palácio real ou nas residências da aristocracia vidas seriam ceifadas, o que evidentemente não mudaria a postura soberba de Faraó. Somente uma catástrofe nos moldes bíblicos poderia induzir a libertação do povo de Deus. Capítulo 13. Como nós vimos, Êxodo capítulo 13 é formado por 22 versículos e dividido em 4 partes. Primeira parte, primeiro e segundo versículo, a consagração dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: consagra-me todo primogênito que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Como nós já vimos em aulas anteriores, nós temos 3 ritos, 3 celebrações. Páscoa, que foi anunciada no capítulo 11 e se cumpriu no capítulo 12, quando o anjo destruidor matou todos os primogênitos do Egito, dos seres humanos e dos animais também, mas o povo de Israel ficou protegido e seus animais também. Vimos também a festa dos pães sem fermento, chamada também de pães asmos. E por que sem fermento? Porque o fermento representava, neste caso, o pecado, a corrupção, e eles deveriam de estar consagrados, daí eliminar durante 7 dias o fermento, que foi anunciado também em capítulos anteriores. E os primogênitos. Como o anjo destruiu todos os primogênitos do Egito, dos seres humanos e dos animais também, agora os primogênitos que foram preservados, primogênitos dos israelitas e dos seus animais também, serão consagrados a Deus. E também comemorar todos os anos essas 3 celebrações, para que o povo nunca se esqueça do que Deus fez pela nação, da grande libertação, não só o povo israelita, mas todas as nações da terra. Vejam por meio deste relato o poder de Deus, a soberania divina. Este é o objetivo. Vamos em frente. Segunda parte, do versículo 3 até o 10, a festa dos pães sem fermento. Moisés disse ao povo:
Lembre-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estarão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou aos seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia vocês dirão aos seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. E será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado, de ano em ano. Como nós já vimos também em capítulos anteriores, Deus ordena que o ano religioso começa nesse mês de Abibe, que o nome primitivo é Nisan. E este é o 7º mês do calendário civil. Mas, observe, calendário religioso começa no mês de Abibe, que o nome primitivo era Nisan. Mais na frente nós vamos aprofundar no conhecimento do calendário judaico. E neste mês, primeiro mês do calendário religioso, eles deveriam comemorar os 3 eventos: a Páscoa, a festa dos pães sem fermento e a consagração dos primogênitos, sempre contando para as gerações futuras o motivo das festas, sempre lembrando. Vamos em frente. Terceira parte do versículo 11 até o 16, a separação dos primogênitos. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e aos seus pais, quando ele lhes tiver dado essa terra, vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho homem que nascer e todo o primogênito dos seus animais. Os filhos e filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não o resgatarem, deverá ser desnucado, mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre os seus filhos. Se no futuro o seu filho perguntar o que significa isso, você responderá: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho, mas a todo o primogênito de nossos filhos nós resgatamos. E isto será como sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. O jumento era considerado um animal imundo, mas ele era utilizado como animal de carga. Porém, como sendo um animal imundo, não poderia ser oferecido como holocausto, não poderia ser oferecido para Deus. Daí vem o remidor, precisava ser remido. Então eles davam um cordeiro no lugar daquele jumento para não cortar a cabeça daquele animal. Como eu disse, porque o jumento era um animal importante para transportar cargas. Então oferecia-se um cordeirinho no lugar daquele jumento. E isto era feito com os primogênitos dos animais que não eram considerados imundos. Já os primogênitos dos israelitas humanos eram só consagrados ao Senhor, separados para o Senhor. Embora haverá uma mudança mais na frente, porque a tribo de Levi
passará a ser consagrado ao Senhor. Mas tudo isso nós vamos estudar mais na frente. O objetivo agora é só o capítulo 13. E voltando na questão do remidor, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é o nosso remidor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque nós somos imundos, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. E como o salário do pecado é a morte, todos nós estávamos condenados à morte, e morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte no livro de Apocalipse, que é ser lançado na guiena, no lago de fogo, e ficar lá eternamente. Mas por meio do nosso remidor, que é Jesus Cristo, que como homem tem só duas diferenças de nós, ele nasceu sem pecado porque foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria e também foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Daí João, quando viu Jesus usar a expressão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus assumiu a nossa culpa, assumiu os nossos pecados. Por isso que agora nós temos a vida eterna. Percebeu a relação, o simbolismo, a tipologia com o que aconteceu do cordeiro que era oferecido como remidor do jumento? Percebeu? Em função daquele cordeiro, eles não precisavam matar o jumento, cortar a cabeça do jumento. Este era o livramento do jumento. Mesma coisa nós humanos. Somos resgatados, somos remidos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vertido na cruz. Vamos em frente. Quarta e última parte, do versículo 17 até o 22. Deus guia o povo pelo caminho. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isto acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O texto nos mostra que Deus não levou o povo pela rota do mar Mediterrâneo, que era bem mais próximo, em torno de 320 quilômetros, para chegar até a terra prometida, até Canaã. Isto levaria mais ou menos um mês, e eles já estariam na terra prometida. Mas, como o texto nos mostra, eles iriam encontrar com os filisteus, que estavam ali na margem do Mediterrâneo. E os filisteus estavam fortemente armados, eles dominavam a siderurgia, construíam espadas, tinham esta técnica. E eles vieram da ilha de Creta, foram descendo, varrendo tudo. Mas quando chegaram nas proximidades do Egito, encontraram o exército egípcio. O alvo era avançar, mas não conseguiram. Então ficaram habitando naquela região. Observe o mapa. De novo, nosso mapa, nós aprendemos que eles saíram de Ramsés, foram até Sucote, e agora de Sucote foram até Etã. E este retângulo é o local onde habitavam os filisteus. Então ficaram habitando naquela região. Agora, imagina um povo que deixa a escravidão, não tem treinamento militar, e encontra pela frente um exército fortemente armado, com certeza iriam recuar. É isto que o texto está dizendo. Observe o mapa. E este retângulo é o local onde habitavam os filisteus.
Observe que nós estamos sempre acrescentando algo novo no nosso mapa. Quem acompanha as aulas vai dominando o assunto, vai ficando fácil. Daí a importância de não perder nenhuma aula. Agora nós vamos para a nossa informação na área de apologética. Apologética significa defesa. Os textos que eu apresento, eles são extraídos da nossa Bíblia Apologética, a maior publicação da nossa instituição, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. E além dos comentários que nós colocamos no rodapé, como este que eu vou mostrar para você agora, no apêndice, que tem mais de 560 páginas, nós colocamos também os livros apócrifos na íntegra. Os livros apócrifos são aqueles livros que estão a mais no Antigo Testamento da Bíblia Católica, o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, acréscimos no livro de Esther e acréscimos no livro de Daniel. Colocamos estes livros na íntegra e fomos mostrando no comentário de rodapé os erros que esses livros contêm, erros geográficos, históricos e doutrinários. E tem muito mais no apêndice. Tem um histórico de cada religião mundial, dos grupos que atuam aqui no Brasil, e sempre enfatizando as heresias ensinadas por estes grupos e colocando na sequência a resposta de defesa, a resposta apologética. Se você quiser adquirir um exemplar, você pode adquirir acessando o nosso site ou por meio do nosso WhatsApp, o 21 98622 3266. Vamos agora para o comentário. E tomou Moisés os ossos de José consigo, versículo 19. Catolicismo romano emprega este texto para apoiar o dogma da veneração de relíquias, a respeito da qual afirma: são permissíveis e proveitosas as relíquias dos santos, e cita ainda a declaração do Concílio de Trento. Também os santos corpos dos santos mártires e daqueles que habitam com Cristo devem ser honrados pelos fiéis. O objetivo dessa veneração é alcançar benefícios da parte dos santos. Resposta apologética, resposta de defesa. Esta passagem, ou qualquer outra, não habilita a interpretação apresentada por Roma. O propósito em destaque é a retirada dos ossos de José do Egito e não a veneração desses ossos. Insere ainda a prática cultural de preservação dos restos mortais. É oportuno rememorarmos o que o rei Ezequias fez com a serpente de metal que Moisés havia construído, a mando de Deus e com um fim específico, que o povo passou a venerá-la, dando-lhe até um nome. Vejamos o texto. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. O capítulo 14 é formado por 3 partes. Como foi dito, esse capítulo 14, é formado por 31 versículos e dividido em 3 partes. A primeira parte, do primeiro versículo até o versículo 14, tema a travessia do Mar Vermelho. A segunda parte, do versículo 15 até o 25, tema a passagem pelo meio do mar. Terceira parte, do versículo 26 até o 31, que é o último versículo, os egípcios morrem no mar. Como eu faço em todas as aulas, vamos agora para a informação cronológica deste evento. Colocar o evento na linha do tempo. Mas, de repente, você pode perguntar qual é a relevância, a importância de aprender cronologia bíblica. Olha, existe uma matéria no curso teológico que nós chamamos de hermenêutica, que é a arte de interpretar textos, no caso, interpretar textos bíblicos. E uma das ferramentas da hermenêutica é o contexto. E o contexto também tem as suas divisões.
Por exemplo, o contexto histórico. E dentro da história nós temos as ciências auxiliares da história, como a genealogia, a cronologia, a geografia, porque precisamos considerar esse contexto. Veja, o texto que nós estamos estudando foi escrito há mais de 3.500 anos. Vamos imaginar, o Brasil tem 500 anos. Olha a diferença da descoberta com os dias atuais. Tudo mudou. Ou seja, o contexto histórico é totalmente diferente. Agora, voltando no contexto bíblico deste capítulo, mais de 3.500 anos de distância dos dias atuais. Daí a importância do contexto, o contexto histórico, o aspecto cronológico, ou seja, colocar o evento na linha do tempo. Vamos rever. Recapitulando a nossa informação cronológica, colocando o evento na linha do tempo, nós temos no ano mais ou menos 2000 a.C. a chamada de Abraão. No ano mais ou menos 1875 a.C., Jacó e família descem ao Egito. No ano mais ou menos 1520 a.C., nascimento de Moisés. No ano mais ou menos 1480 a.C., Moisés foge do Egito. E no ano mais ou menos 1440 a.C., Moisés retorna ao Egito. É neste período que Moisés é usado por Deus para tirar os israelitas do Egito. Outro contexto importantíssimo é o contexto geográfico. E o que estuda a geografia? Estuda os meios de produção, a vegetação, o transporte da época, os montes, as planícies. A Bíblia é um livro rico em geografia. E quando nós lemos um texto bíblico, nós precisamos contextualizar. Neste caso, contexto geográfico. Vamos rever? Recapitulando o nosso mapa, nossa informação geográfica, nós temos aqui o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, a região de Canaã, o Monte Sinai, Midian, Mar Vermelho, terra de Gósen, onde habitavam os israelitas, Ramsés, construção feita pelos israelitas quando estavam escravizados no Egito, e eles saíram da terra de Gósen, passaram por Sucote e foram até Etã. As demais regiões citadas no texto que vamos estudar, nós não temos exatamente onde elas ficavam, mas com certeza era nesta proximidade do Golfo de Suez. Vamos agora para a leitura da primeira parte. Primeira parte, do primeiro versículo até o versículo 14, a travessia do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefom, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar,
perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E, chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixa-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Um detalhe importante que precisamos observar nesse texto é Deus conduzindo o seu povo, Deus orientando Moisés. Este relacionamento ele é importante porque os céticos duvidam deste relacionamento, duvidam dos milagres, não acreditam nos milagres registrados na Bíblia. E os deístas acreditam em Deus, mas ensinam que Deus não intervém, Deus não se comunica com o homem, Deus não opera milagres. E esses dois grupos nós consideramos grupos heréticos. E para provar, temos aí o texto. Deus fala com o homem, Deus atua na história e Deus realiza milagres. Este ponto é muito importante. Um outro detalhe importante é a questão da predestinação e do livre-arbítrio. Observe que nós estudamos textos que diz que Faraó endureceu seu coração para não deixar o povo sair do Egito, para não liberar o povo. Já encontramos outros textos onde Deus é que endurece o coração de Faraó. E agora, Faraó tinha ou não liberdade de deixar o povo sair? Tinha ou não livre-arbítrio? Ou já estava predestinado? Ele não tinha opção. Ocorre que estas duas doutrinas são bíblicas, a predestinação e o livre-arbítrio. Nós encontramos na Bíblia as duas doutrinas. E como no caso da nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, é uma instituição interdenominacional, nós ensinamos as duas correntes teológicas. Eu me lembro quando fazia seminário, o primeiro livro que eu estudei sobre teologia sistemática foi o livro Estudando as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman. E ele ensinava nesta questão do livre-arbítrio e predestinação que teólogo que fica só de um lado é teólogo de um olho só. Eu nunca mais esqueci esse ensino. Mas nós respeitamos as duas correntes, como eu disse, as duas são bíblicas. Outro detalhe, o povo entrou em desespero quando viu o exército perseguindo e o mar na frente. Começaram a murmurar, começaram a falar contra Moisés, perderam a fé. Mas vamos ver o que aconteceu na segunda parte? Segunda parte do versículo 15 até o 25, a passagem pelo meio do mar. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles.
Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. De novo nós vemos Deus agindo, Deus iluminando o povo israelita e deixando o exército de Faraó nas trevas. Uma outra informação geográfica, nós não sabemos exatamente onde foi que ocorreu este milagre. É verdade, existe o relato da tradição que nós ensinamos, mas existem outros argumentos também. Mas o que interessa para nós é que o milagre aconteceu, que o mar realmente foi aberto e os israelitas atravessaram, sem molhar os pés. Mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, 3 milhões. E como nós chegamos nesse número? Nós aprendemos que saíram do Egito com Moisés 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, considerando uma família com 4 pessoas, um homem, uma mulher e 2 crianças, nós chegamos a 2.400.000 pessoas. Se considerarmos 5 pessoas por família, nós chegamos a 3 milhões. Vamos trabalhar com aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Agora veja que interessante. A praia de Copacabana, a orla, tem 4 quilômetros. Quando ocorre o Réveillon, a virada de ano, dizem que participam deste evento aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Estas pessoas ficam distribuídas na orla, que, como eu disse, tem 4 quilômetros. Só para você ter uma referência, ter uma noção da quantidade de pessoas. Nós estamos falando de quase o dobro, 2,5 milhões de pessoas distribuídas. Só imaginar, em termos de quantidade, para você ter uma noção. Eles atravessaram o mar. Na sequência vem o exército de Faraó, com carros, cavaleiros, todo o exército fortemente armado, porque eles precisavam capturar 2,5 milhões de pessoas, e eles também entraram no mar, na sequência. E veja que quando o povo termina de atravessar o mar, que nós não sabemos a largura que eles atravessaram, nós temos esta informação, por isso que eu fiz essa comparação. Agora veja que detalhe importante, quando eles atravessam o mar, Deus vai fechar o mar. Isso nós vamos ver na terceira parte. Portanto, o tamanho, a distância, a largura deste mar que eles atravessaram precisa ser uma largura razoável, como eu disse, só para fins didáticos. A orla de Copacabana tem 4 quilômetros e ela comporta no Réveillon mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, comporta até mais um pouquinho. Nós estamos falando de 2,5 milhões de pessoas, só para você ter uma noção. E um detalhe importante, Deus está protegendo o povo, existe uma barreira. Os israelitas estão sendo iluminados por Deus e os egípcios estão nas trevas. Vamos agora para a última parte.
Terceira parte do versículo 26 até o 31, que é o último versículo, os egípcios morrem no mar. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e encobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Veja que só havia uma possibilidade para que eles não fossem capturados pelos egípcios, pelo exército de Faraó, que Deus atuasse, porque eles estavam no deserto, na frente o mar e atrás o exército. E isso nos ensina que existem momentos na nossa vida que nós dependemos 100% de Deus. Precisamos colocar a nossa confiança 100% em Deus. E Deus está sempre nos iluminando, sempre nos orientando. Veja, nós já estudamos que o Espírito Santo habita na igreja. Portanto, o Espírito Santo habita na vida de cada crente, iluminando o nosso caminho. Isso é muito importante. E Moisés usou o mesmo bordão, a mesma vara que ele usou para estender em direção ao mar e o mar abrir pelo poder de Deus. Agora ele vai estender esta mesma vara, este mesmo bordão, e o mar vai se fechar. E o exército de Faraó está no meio do mar neste momento que o mar se fecha. E todos morrerão afogados. Aí vem a pergunta: e Faraó morreu também? O texto não fala se Faraó morreu também, nós não sabemos. Aí é especulação. A Bíblia fala que o exército morreu, todos morreram afogados. E pela manhã os israelitas viram os corpos dos soldados que morreram afogados na praia. E nós vimos também no texto o porquê Deus escolheu Israel. Nós já aprendemos, são 3 os motivos para mostrar a sua glória. Nós vemos aí o poder de Deus, nós já vimos o poder de Deus nas 10 pragas no Egito, mas veja o poder de Deus para livrar o seu povo agora, abrir o mar. E como nós vimos, essa largura ela era significativa, porque senão o exército de Faraó não iria morrer afogado. Então foi um grande milagre. Então Deus realiza este milagre para mostrar a sua glória, ver o poder de Deus. Também Deus escolheu Israel para dar ao mundo o cânon, as escrituras, o que nós estamos estudando, e dar ao mundo o Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é israelita, da tribo de Judá. Agora nós vamos para a nossa informação na área de apologética. Apologética significa defesa. Os textos que eu apresento, eles são extraídos da nossa Bíblia Apologética, a maior publicação da nossa instituição, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. E além dos comentários que nós colocamos no rodapé, como este que eu vou mostrar para você agora, no apêndice, que tem mais de 560 páginas, nós colocamos também os livros apócrifos na íntegra. Os livros apócrifos são aqueles livros que estão a mais no Antigo Testamento da Bíblia Católica, o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, acréscimos no livro de Esther e acréscimos no livro de Daniel. Colocamos estes livros na íntegra e fomos mostrando
no comentário de rodapé os erros que esses livros contêm, erros geográficos, históricos e doutrinários. E tem muito mais no apêndice. Tem um histórico de cada religião mundial, dos grupos que atuam aqui no Brasil, e sempre enfatizando as heresias ensinadas por estes grupos e colocando na sequência a resposta de defesa, a resposta apologética. Se você quiser adquirir um exemplar, você pode adquirir acessando o nosso site ou por meio do nosso WhatsApp, o 21 98622 3266. Vamos agora para o comentário. E as águas foram partidas, versículo 21, comentário apologético. Diante deste milagre, cai por terra a opinião dos céticos e dos deístas de que Deus não intervém no mundo com ações sobrenaturais. Eles não creem na revelação. Aí vem as citações. E, por isso, desmerecem a Bíblia, a revelação escrita. A referência em estudo aponta para uma das maiores demonstrações do poder divino. Por causa do entendimento que sustentam que o Criador está ausente de sua criação, aí vem as citações, também não consideram a abertura do Mar Vermelho como uma provisão sobrenatural do Criador, cujo objetivo era o livramento do seu povo. Os deístas dizem que este milagre não passa de uma fábula. Capítulo 15, que é formado por 27 versículos. Há um detalhe importante. Todos os slides que eu apresento durante as aulas, durante os vídeos, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Agora vamos analisar o contexto geográfico. Nós vamos aprender mais 2 locais por onde eles passaram após a travessia do Mar Vermelho, o Mar de Juncos. Vamos ver? Recapitulando o nosso mapa, nossa informação geográfica, nós temos aqui o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, a região de Canaã, o Monte Sinai, Midian, Mar Vermelho, terra de Gósen, onde habitavam os israelitas, Ramsés, construção feita pelos israelitas quando estavam escravizados no Egito, e eles saíram da terra de Gósen, passaram por Sucote e foram até Etã. Na aula passada, no capítulo 14, nós atravessamos o Mar Vermelho, o Mar de Juncos, e neste capítulo nós vamos até Mara, mais ou menos uns 80 quilômetros de distância, e depois até Elim. Ainda não chegamos no Monte Sinai. Agora que nós já conhecemos um pouquinho de cronologia bíblica, ou seja, colocamos o evento na linha do tempo, e também conhecemos um pouquinho da geografia da região, vamos para a primeira parte. Primeira parte, do primeiro versículo até o 19, o Cântico de Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é o homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder, e a tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derruba os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes passaram em montão, as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei,
repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Então os chefes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Este cântico de Moisés é um poema utilizando a língua hebraica, o estilo hebraico de fazer poesia. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isto quando nós estudarmos os 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Aí nós vamos aprender mais sobre a poesia hebraica. E esta poesia cantada fala da libertação, atribui 100% da libertação a Deus, exalta o Senhor. Aí usa várias figuras de linguagem, porque trata-se de uma poesia. E dentro da tipologia bíblica, o Egito representa o mundo, a passagem pelo mar, o batismo. E a caminhada que vem agora pelo deserto é a peregrinação, que nós, crentes, atravessamos enquanto estivermos aqui na terra, até chegar no céu, na terra prometida, no caso deles, a terra de Canaã. E para confirmar tudo o que eu estou falando, observe Apocalipse capítulo 15, versículo 3. Olha que importante este versículo. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Juntos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Percebeu? Este poema, esta poesia, este cântico, ele será cantado no céu. Viu? É chamado Cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro. Cordeiro é Jesus. Está vendo o paralelo? Daí a importância da tipologia bíblica. Vamos agora para a segunda parte. Segunda parte, apenas 2 versículos, o 20 e o 21. Tema: o cântico de Miriam. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Como nós já estudamos, Miriam era irmã mais velha de Moisés, ela era profetisa e também cantou, tem uma poesia que é bem paralela com a poesia de Moisés. Trata-se da mesma coisa, glorificando a Deus, exaltando a Deus. E ela com um tamborim, um instrumento musical. Outras mulheres também tocaram, cantaram, se alegraram, dançaram na presença do Senhor. Veja
que tudo acontece no momento de alegria, no momento de glorificação ao Senhor. A igreja da mesma forma canta, louva, glorifica ao Senhor. O louvor faz parte do culto. Como nós vimos em Apocalipse, no céu haverá louvores, cânticos, sempre glorificando ao Senhor. Vamos agora para a terceira parte, que é a última parte. Terceira e última parte, do versículo 22 até o 27, que é o último versículo, tema: as águas amargas se tornam doces. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Agora veja que interessante. Cantaram, adoraram, dançaram, se alegraram, mas agora no momento de dificuldade, porque eles estão no deserto, não é fácil sobreviver no deserto. E um elemento que, faltando, nos leva à morte é a água. E no deserto é difícil encontrar água. Da mesma forma, nós como crentes, como cristãos, a nossa vida não é uma linha reta, nós não estamos sempre no monte. Não, a nossa vida é uma senoide, tem altos e baixos, tem hora que nós estamos no vale, tem hora que nós passamos por dificuldades, tribulações. E aí, nesse momento, o que o crente deve fazer? Murmurar? Lógico que não, mas eles fizeram isto. O texto diz que eles começaram a murmurar, já começaram a falar contra o profeta de Deus, já começaram a falar contra Moisés. Foram reclamar para Moisés. E outro detalhe, encontraram a água, mas não era água própria para beber, a água era amarga. Aí Deus instrui Moisés, ele joga aquele galho na água e a água fica boa, fica potável. Mais um milagre acontecendo. Deus ajudando mais uma vez o seu povo. Não tem sentido achar que Deus traria todo aquele livramento para eles, operasse aquele grande milagre abrindo o Mar Vermelho, levando à morte o exército de Faraó, e agora Deus iria deixar o seu povo morrer de sede? Mas eles murmuraram e ficou registrado. E para nossas vidas, a mesma coisa. Quando nós estamos num período de dificuldade, nós precisamos buscar a Deus, pedir a ajuda de Deus, mas nunca murmurar, nunca falar contra as coisas de Deus, contra Deus. Este é o grande ensinamento desta parte. E como eu estou fazendo em todas as aulas, eu sempre comento aquilo que está no rodapé da Bíblia Apologética com os Apócrifos. A Bíblia é lançada pela nossa instituição, mas no caso deste capítulo não tem comentário, porque nenhum grupo sectário utiliza informações desse capítulo para ensinar heresias, por isso que não tem comentário. Na próxima aula nós já vamos para
o capítulo 16. Veja como está rendendo o nosso aprendizado. E não se esqueça, os slides estão todos no nosso site www.icp.com.br e eu sugiro você baixar esse material porque ajuda no aprendizado. Você que gosta de ensinar, que gosta de ajudar no discipulado, já está prontinho o material, facilita muito. E não se esqueça de divulgar o nosso canal. Divulgue lá no seu trabalho, na escola, na faculdade. Utilize esse material para evangelização. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.